Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos iniciando o nosso Lições Espíritas de hoje. Estamos muito felizes com esse trabalho. Muitas pessoas têm comunicado conosco, dando sugestões. Inclusive, esse programa de hoje é uma sugestão de uma pessoa que nos acompanha. Nós vamos falar um tema que, às vezes, ele é polêmico, às vezes, nem sempre. Há pessoas que o aceitam com naturalidade e há pessoas que ainda têm uma certa dúvida em relação a ele. E tem aqueles outros que, por questões, talvez, de tradição religiosa, não aceitam definitivamente. Nós vamos falar sobre reencarnação, dentro de um contexto em que a gente fez uma abrangência para tentar entender o conteúdo exato da reencarnação. E aí tem pessoas, por exemplo, que não gostam desse assunto. Por quê? Ele fala assim, mas no passado eu fui quem? No passado você foi você, né? E o que você fez está aí com você, está guardadinho no seu inconsciente, e é preciso que analise para ver se é bom ou se é ruim. Se for bom, deixa, vira um automatismo, né, do bem. E se não for bom, dá uma arrumada. Por isso nós estamos aqui reencarnados. Daqui a pouquinho essa reencarnação vai acabar, vai passar, e a gente vai para outros estudos, né, para outras possibilidades, e se necessário, nós vamos voltar a reencarnar até o dia em que não precisarmos mais dessa ferramenta que é a reencarnação. A reencarnação é só uma ferramenta que capacita o espírito a evoluir mais rapidamente. Podia, podia se evoluir sem reencarnar? Segundo os espíritos, sim. Kardec faz essa pergunta. Só que seria muito demorada essa evolução, né? Então, a reencarnação ela agiliza essa evolução pelo contato que nós temos, primeiro com os ambientes nos quais nós talvez tenhamos errado. A gente volta a esses ambientes para consertar ou vai em outro ambiente que nos favoreça esse acerto. Ou seja, há todo um entorno na reencarnação que precisa ser analisado. À medida que a gente vai evoluindo, à medida que a gente vai entendendo a funcionalidade da vida, nós vamos entendendo os detalhes mínimos dessa vida. Lembra que quando a gente estuda sociologia, você vê como um todo, e a microsociologia, você vê partes menores. Assim também vai na evolução. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos pegando detalhes. Por exemplo, detalhe de um ambiente, detalhe do tempo, né? O detalhe das influenciações ambientais, o que aquilo pode ajudar na evolução espiritual de cada um. Isso tudo é analisado. As pessoas que estão ao nosso lado, quem são elas, como é a minha relação com essas pessoas, é uma relação tranquila, boa ou não, se não, por quê? E aí nós vamos entendendo melhor a vida. O Espiritismo, ele traz para nós essa possibilidade de uma análise mais profunda daquilo que nos cerca. Então, normalmente se vive como se nasceu, né, naquele momento ali na maternidade ou não, e ali você começa uma vida e vai tudo começar, vai ser tudo novo. Não é bem assim, né? Nós trazemos já um histórico, e esse histórico do inconsciente ele vai interagir com o consciente e com o meio, porque a partir dessa interação é que nós vamos nos consertando, nos ajeitando para seguirmos em frente. Então, a reencarnação tem essa possibilidade de nos ajustarmos, às vezes de progredirmos num campo que eu tanto queria, mas só fazendo aqui no plano físico eu vou conseguir. As profissões, por exemplo, não são à toa, elas estão aqui para nos ajudar a manipular a informação da própria profissão. E isso nós vamos guardando em nós. Primeiro, nós vamos trabalhar matéria bruta, matéria densa, como é o caso do mundo físico. E, futuramente, já com esses arquétipos guardados em nós, né, da manipulação da matéria mais bruta, mais densa, nós vamos, então,
trabalharmos matérias mais sutis, nós já temos aquele conhecimento. Então, veja que interessante que é ver a reencarnação nesse prisma, que não é só aquela coisa do eu acredito ou não acredito, é uma questão de análise, sabe? Nós vamos colocar aqui várias informações de espíritos superiores que nos trouxeram, né, dados sobre reencarnações, e eles estão lá no mundo espiritual e, com certeza, sabedores, muito mais minuciosamente, né, do que nós aqui no plano físico. Mas, quem sabe a gente no passado também já não tenha sido reencarnacionista, quem sabe? E agora nós estamos retornando aquelas informações. O nosso Ocidente, ele é fantástico, tem coisas aqui muito interessantes. O Ocidente é como se ele se libertasse no espírito para os seus voos e as suas buscas. No Oriente é mais fechado, né? É que no Ocidente a gente se liberta, só que tem um problema. Muitas vezes a gente perde a identificação com o centro. O centro é o self, o centro é o que está na projeção de todas as coisas, tudo parte do centro. No Oriente, isso é muito analisado, é muito estudado. Aqui no Ocidente, não. Só que a gente vai muito para fora, né, para as periferias, esquecendo do centro, que somos nós mesmos. É este centro que faz com que o indivíduo cresça e interaja com o meio. Tá? Então, vamos pedir a Jesus que nos fortaleça, que nos ajude neste momento, né, do nosso estudo, Lições Espíritas Reencarnar. Bom, é, vamos pensar aqui. Chega o dia de reencarnar. Estava tão feliz no mundo espiritual, contudo, disse-me o mentor: vá e não peques mais. Assim eu vim e aqui estou com vocês. Esse seria a fala de uma pessoa com bastante consciência sobre a reencarnação. Ele usa aí um texto do Evangelho de Jesus: vai e não peques mais, né? Pecar é fugir do rumo, ou fugir do rumo correto da encarnação. Então a gente está lá no mundo espiritual de boa, como dizem os meninos, as meninas, né? Estamos de boa, e aí chega o mentor e fala assim: amigo, chegou a tua hora, amiga, vamos lá, vamos programar a tua próxima encarnação, vamos ver. Essas encarnações são todas programadas, né? E a gente então vai aceitando, vai ponderando, vai, sabe? Aquele encontro, aquela conversa com os mentores. Não tem destino definido, porque tem um projeto. Se a gente conseguir seguir esse projeto, beleza, né? Então, reencarnar, lições espíritas, que é o nosso estudo de hoje. Então, vamos aqui. O renascimento é também recuperação, refazimento, reencontro com, com o que ou quem se demora, aguardando a nossa presença e ação lenificadora. Olha que interessante, né? Olha a visão de Joana de Ângeles sobre o renascimento, que é uma recuperação, é um refazimento, ele é um reencontro com o que ou com quem se demora, aguardando a nossa presença e ação lenificadora. Então, às vezes, a gente precisa voltar para reencontrar pessoas, né, com as quais nós tivemos dificuldades aí no passado, e agora a gente reencontra para dar uma ajeitada. E também, vamos pensar no outro lado, pessoas muito interessantes, pessoas que nos amam profundamente, que estão aqui, que vão conviver conosco para nos ajudar nessa nova caminhada. Isso geralmente começa lá com a mãe, né, a santa mãezinha, o pai, os familiares, e depois vão se estendendo aos amigos, aos meios sociais que a criatura vai viver e interagir. Então, a reencarnação é isso. Agora, precisa saber como se conduzir nela, não é? A gente não conduz assim numa coisa tão interessante criada por Deus de maneira, digamos, leviana, sem uma adequação àquilo que realmente faz sentido. Nós estamos numa fase, sabe, meus amigos e amigas, que nós temos que eliminar os vícios em nós. É a nossa chance de crescer
para as leis de Deus. Vamos eliminar os vícios, sabe? Essas coisas que a gente faz só de porque todo mundo faz, né? Esses vícios tão chatos que depois que a gente faz, a gente fica meio que arrependido. Por que que eu fiz isso de novo? Eu não queria fazer. E cada ato desse que eu repito no vício, eu estou perdendo tempo na minha encarnação. A encarnação ela tem um tempo, né? Você nasce ou renasce e você vai desencarnar. Isso é fato. Isso não tem como não ser assim. Reencarna, desencarna. E nós temos esse período do reencarne, que medeia entre o encarne e o desencarne. E cada pontinho desse tempo, ele é precioso. Como diz Jesus, o tempo é um talismã divino. Então é preciso saber aproveitar esse tempo, né? Não brincar assim, não jogar com coisas perigosas, pesadas, principalmente onde não se tem o amor a Deus e ao próximo sobre todas as coisas, né? E depois o amor a nós mesmos também. Então, isso tudo são questões que nós temos que analisar, que nós temos que refletir nelas, né? Com a encarnação, com a reencarnação, temos a justiça incorruptível, equânime, refletindo a ilimitada bondade do Criador, em todos os sentidos. Porque se nós erramos lá no passado, erros muito graves, a reencarnação nos ajuda a corrigi-los, né? E também, se a gente pensar bem, né, o nosso Pai nos permite isso. Olha, você errou, tudo bem, né? Agora eu vou te dar uma outra chance para você se corrigir. O que nós não podemos é perder essa chance. Porque cada vez que ele repetir essa misericórdia, mais devedores nós vamos ficando, né? Então é preciso a gente entender isso. Qual é a minha vida? O que eu faço na minha vida? Com a reencarnação, temos Deus que se apresenta no altar da nossa consciência e no templo do nosso coração, como Pai misericordioso e justo, carinhoso e magnânimo, que oferece a todos os seus filhos os mesmos ensejos de redenção através das vidas sucessivas neste e noutros mundos. Então, se a gente não consegue realizar aquilo que a gente precisava realizar no mundo, e o mundo segue ciclos, né? Assim como nós temos o ciclo da infância, da adolescência, juventude, maturidade, envelhecimento e idade adulta, madura, né? Esse adulto no sentido de maduro, todo planeta tem o seu ciclo, né? Tem o seu ciclo de formação, de adaptação, de receptáculo de espíritos, depois ele vai modificando estruturalmente. Então, nós temos que aproveitar o tempo do planeta, porque quando nós encarnamos num planeta, geralmente o planeta está no ciclo que nós precisamos. Agora, se eu perder esse ciclo, eu posso me confundir lá na frente. Aí eu tenho que ir para um outro planeta, e aí eu vou perdendo tempo no campo do universo. Então, se eu tenho um tempo na minha encarnação, eu tenho um tempo de evolução também. A gente não pode perder esse tempo. Então, não é questão de falar, isso é lição de moral, não, é questão de entender. É ser adulto para entender, ser consciente dessas informações, né? Teremos tantas existências quantas forem necessárias, porque o essencial e o justo é que nenhuma das ovelhas se perca, como disse Jesus. Essas informações nós capturamos da espiritualidade, né, em livros espíritas, e todas essas informações dizem respeito ao entendimento nosso que devemos ter sobre reencarnação. Se até aqui você ainda tem dúvida, nós precisamos, né, de pensar uma maneira de você acabar com a tua dúvida, sabe? Então, vamos fazer aqui uma análise assim. Imagina que você renasça num ambiente saudável, né, de pais amoráveis, pais dinâmicos, pais, de consciência cristã, consciência de te ajudar a crescer, e aquele outro, aquela outra que nasce num ambiente totalmente adverso.
pais irresponsáveis, né? E condições financeiras muitas vezes precárias, que a criança tem que trabalhar muito cedo, tem que trabalhar só dignifica a pessoa, mas geralmente são trabalhos muito perigosos, né? Ficar nas ruas vendendo coisas ali no meio do trânsito, enfim. Aí você faz um paralelo entre você e essa pessoa. É justo que você tenha nascido nesse ambiente confortável e aquela pessoa não? Você tem que fazer essa pergunta, porque senão você vai ter que entender que essa justiça de Deus não funciona. Vai do acaso, né? Vai da forma que tem que ser. Nasceu pobre, vai ficar pobre. Nasceu rico, vai ficar rico. Nasceu mediano, vai ter que lutar dentro disso. Então, minha gente, vejam vocês, não é assim. Tudo tem um sentido, né? Tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma possibilidade de acontecer. O que nasce nessa situação que você nasceu, porque você precisa dessa experiência e aproveite. E o que nasce nessa outra situação, porque ele precisa daquela experiência, ele deve aproveitá-la. Porque, no fundo, meus amigos e amigas, eu quero deixar assim, uma informação bem legal para vocês. Nós vivemos num planeta chamado Terra. E esse planeta está dentro de um sistema solar, está na órbita de um Sol. E isso tudo, esse Sol está na órbita de uma galáxia, que é uma grande cidade sideral. Então, nós somos cidadãos do universo. Não tem morte, nós só teremos coisas para aprender e para crescer. Pensam bem. Então, uma das ferramentas, como foi dito antes, é a reencarnação, que a gente vai entendendo com calma, se você ainda tiver dúvidas. Mas faça essas análises que nós estávamos conversando sobre elas, né? Aqui nós temos um ser que está retornando para a encarnação. Olha, o processo reencarnatório não será tão somente condição de pagamento das deficiências passadas, mas principalmente fatores de impulsão evolutiva. Então, cada encarnação é uma impulsão evolutiva. Quando a pessoa, por exemplo, suicida, o que ela faz? Ela abandona esse processo encarnatório que ela aceitou antes, quando ela ia reencarnar. Ó, você vai ter dificuldades, né, no período tal da sua vida, você vai ter que resolver questões, vão ser difíceis, mas mantenha firme, porque enquanto você estiver vivendo o seu drama, nós estaremos do seu lado. Agora, cuidado para que você não crie uma tragédia contra você mesmo, que é tirar a sua própria vida física. Por quê? Porque não vai matar, você não vai morrer. Você tem 7 corpos. Não na desencarnação para o suicídio, que vai morrer só o corpo físico, nem o do pretérito não morre. Então, veja você que coisa, né? Nós temos que tomar essa consciência. Nós temos que crescer nesta consciência, porque senão vamos ficar sendo joguetes de ideias contrárias ao meu progresso espiritual, ao seu progresso espiritual. É preciso que você entenda que você é um ser divino, totalmente divino. Você veio de Deus, você é luz. Foi que Jesus falou: faça brilhar a sua luz. Né? Como? Evoluindo, soltando daquelas primeiras informações dos primarismos, né? Das ignorâncias, das simplicidades, para a gente poder crescer. E você também está num processo interessante de evolução. Se você analisar bem, né, se você gosta de ver lá os animais, os vegetais, os minerais, nós já passamos por aquelas fases todas e já chegamos aqui para conversarmos. Né? Há 40 mil anos atrás, aproximadamente, nós adquirimos a fala, essa fala ordenada, né? Que depois criou gramática, ortografias, caligrafias. Então, nós fizemos um progresso fantástico, eu e vocês. E chegamos agora no homem. Ah, nós temos dificuldades? Claro que temos. Porque se nós não tivermos, a gente não aprende a vencê-las. Aí a pessoa retira-se da encarnação de uma maneira tão bruta, tão brutal, né? Tão assim, de fuga, né? Como o suicídio. Nada. Está difícil. Vamos orar.
vamos pedir proteção que a gente consegue chegar lá, né? Aqui nós vamos falar agora, nós vamos trabalhar como é a técnica da reencarnação. Até aqui nós falamos um pouquinho sobre uma análise, né, filosófica da reencarnação. Agora nós vamos para a parte científica da reencarnação. Existe um livro chamado Missionários da Luz. Esse livro foi psicografado pelo Chico Xavier e o autor do livro é o espírito André Luiz. Então, lá nesse livro, tem 3 capítulos lá que fala sobre reencarnação, preparação, né? E como é que se pensa na reencarnação de um ser. E lá tem uma história interessante que ligam 3 espíritos, né? Que estão reencarnados, um chama Adelino, o outro chama Raquel, eles são casados, e tem um menininho, esse aí, que é o Joãozinho, e virá um outro filho agora, que é o Segismundo. Com certeza, ele recebeu um outro nome aqui. Só que o Segismundo, no passado, ele induziu a que hoje é Raquel a traição do Adelino. Então, quer dizer, ele fez essa indução e acabou matando o Adelino para ficar com a Raquel, que naquela época eram nomes diferentes. E agora eles vão reorganizar isso aí. Então, o que tem que acontecer? O Adelino tem que perdoar o Segismundo, né? E a Raquel tem que ser fiel, extremamente fiel ao Adelino, e agora o Segismundo, que era o amante, vem na condição de filho. Bem interessante isso, né? O amor vai vencer esse turbilhão de erros. Olha que interessante. Então, aí nós estamos na casa do Adelino e da Raquel, eles estão jantando, né? E aí vão chegar os mentores que já vão preparar a reencarnação do Segismundo. Aqui tem um mentor chamado Alexandre, é um desenho, né? Claro. Aqui temos André Luiz, e aqui temos um irmão chamado Herculano, que estará ajudando nessa encarnação. Então, o casal está jantando, conversando, eles não estavam bem, estavam com problemas financeiros, e nós vamos seguir esse roteiro para a gente entender o processo. Então, para começar, vai reencarnar? Vai. Então, os mentores já estão na casa do futuro reencarnante. Isso quando esse espírito já está também na casa, como foi esse caso, já está na casa se ambientando com o novo ambiente familiar que vai recebê-lo. Tá? Então, olha, uma família de pai, mãe e um filho se prepara para receber um novo filho. Os espíritos responsáveis pela futura reencarnação estão presentes e fazem a aproximação do futuro filho. Okay? O casal não está bem. Alexandre, André Luiz e Herculano se aproximam da mesa e percebem que Adelino está aflito e de pouca conversa com a esposa. O pensamento envenenado dele destruía as substâncias da hereditariedade. Olha que coisa séria. Então, ele seria o pai do Segismundo. Então, o pensamento ruim dele, porque ele estava passando problemas difíceis financeiros, estava destruindo a substância da hereditariedade. Você já pensou nisso? Que o gameta masculino e feminino que vão dar essa hereditariedade ao futuro filho pode estar sendo destruído por um pensamento ruim? Olha como é que é séria essa questão de ser pai e mãe, né? Se você depois puder, dá uma lidinha na questão 582 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec vai perguntar sobre isso, as responsabilidades dos pais, né, em relação aos seus filhos. Em verdade, a condição espiritual de Adelino é das piores, porque o sublime amor do altar doméstico anda muito longe, quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si. Em semelhante estado psíquico, não poderá ser útil de modo algum aos nossos propósitos. Então, se você tem um relacionamento, você vive com uma pessoa casada ou casada, guarde isso com você. Meu amigo, minha amiga, olha, vou contar uma coisa para você aqui. Nós ainda não merecemos o céu, entendeu? Nós ainda não merecemos anjos ao nosso lado. Guarde isso com você. Esses anjos, né, são espíritos que venceram muitas tempestades, muitas tormentas e que se mantiveram firmes.
e que foram capazes de ascender espiritualmente a um posto hierárquico melhor. Mas nós, humanos, nós ainda estamos muito ligados a egoísmo, a orgulho, ciúme, inveja, sabe? Traições, vinganças. Então, os nossos cônjuges, os nossos companheiros e companheiras são espíritos nessa condição. Raramente você vai encontrar um desses espíritos superiores, né, numa relação dessa. Então, é preciso saber entender isso. Como é que eu posso exigir uma coisa do outro se eu não tenho essa coisa para oferecer? Então, se você exige santidade do seu cônjuge, da sua companheira, é porque você carece dessa santidade. Ou seja, você não é santo. E como ela não te dá essa santidade, você briga. Mas é preciso saber, é preciso merecer. Né? Muitas vezes um relacionamento ele vai turbulento, turbulento, depois ele acalma um pouquinho. Anda mais um pouquinho, de novo a turbulência. Não é assim uma viagem aérea, muitas vezes? Nós estamos viajando numa encarnação. Guarde isso com você. Ame aquele ou aquela que Deus colocou no seu caminho. Não foi por acaso. Jesus fala isso para Joana de Cusa. Respeite aquele que Deus colocou no seu caminho. Certo, meu amor? É interessante, né, a gente ter essas informações para que a gente possa ser mais útil a nós mesmos dentro de uma encarnação. Então, dando sequência aqui, Alexandre, o que ele vai fazer? Ele se aproxima do menino, Joãozinho, e dá um passo para despertar um interesse sobre a conversa dos pais, para que, com suas perguntas pueris, consiga desfazer o mal-estado, ou o mal-estar, melhorar a atitude de Adelino e o clima de relacionamento no casal. Então, os dois estão brigando, sei lá, não estão bem. Então, Alexandre vai lá e aproxima do menino e, né, e dá assim, uma força para o menino participar daquilo lá, de uma maneira positiva que ajude os pais, tá? Aí o chefe da pequena família, tocado nas fibras recônditas da alma pela ternura do filhinho e pela humildade sincera da companheira, sentiu que a nuvem de sombra dos seus próprios pensamentos dava lugar a repousantes sensações de alívio confortador. Sorriu repetidamente, transformado, e dirigiu seu pequeno com nova inflexão de voz. Porque o menino fala, né, para ele que vai ficarem calmos, né, que ele vai orar por eles, algo nesse sentido. Que ideia é essa, Joãozinho? Eu não me sinto entristecido. Isso é Adelino falando para o menino. Estou, aliás, satisfeitíssimo com o último dia do nosso passeio à serra. Tua mãe explicou muito bem o que se passa. Quando teu pai estiver silencioso, não quer dizer que se encontra desalentado. Por vezes é preciso calar para pensar melhor. Aí nós temos o pai tentando confortar o filho, e tudo isso, minha gente, num ambiente que daqui a pouco vai nascer ali um outro espírito, vai renascer um outro espírito. Veja como é que o ambiente é preparado, né? E isso é todas as vezes, né? Então a palestra do João fez enorme bem ao Adelino. Trazia o coração desalentado e opresso. Ele mesmo não saberia definir seu estado d'alma. Há muitos dias tinha noites agitadas, cheias de aflições e pesadelos. Sonhava sistematicamente que alguém se aproximava dele na qualidade de vigoroso inimigo. Por vezes rendia graças a Deus ao despertar pela manhã, porque se sentia mais à vontade, enfrentando as máscaras humanas do que lutando a noite inteira em sonhos cruéis. Sabe o que é isso? Vou explicar para vocês. É porque os mentores já haviam levado o Segismundo lá para casa do Adelino, daquele que matou o Adelino na outra encarnação. Não é? Vocês se lembram. Então, já tinham levado o Segismundo e esse espírito já estava lá no ambiente familiar para se aproximar dos futuros pais, que era uma aproximação complicada, porque havia um homicídio e havia uma traição lá naquele conjunto familiar. E o Adelino, quando ele saía do corpo, ele encontrava o Segismundo, mas ele não sabia quem era Segismundo. Para ele era um obsessor, né? Era uma pessoa muito cruel que estava querendo persegui-lo e não conseguia identificar
ainda que aquele seria seu futuro filho, sabe? Então acontece muito disso. Quando o espírito vai reencarnar, ele é colocado na casa dos futuros pais, e às vezes os pais, quando têm um passado meio tenebroso, né, com esse futuro filho, ele sente uma situação assim ruim, acha que tem alguém querendo, não sei, vingar, querendo perseguir. Isso é muito natural, tá? Então, é bom saber disso, né? Porque se acontecer conosco, nós estaremos já tendo essa ideia, né? Bom, estava sendo feita a aproximação do futuro filho que o havia assassinado no passado. A gente explicou, né? Então, Adelino comentava com a esposa: tenho tido receio de mim mesmo. Tão logo me acomodo no leito, sinto instintivamente que uma sombra se aproxima de mim. Adormeço sob incrível ansiedade e o pesadelo começa, sem que eu saiba explicar conscientemente coisa alguma. Era a aproximação do Segismundo, o assassino dele do passado, e o amante da mulher dele. Olha que sério que é isso. Mas eu gosto muito quando Jesus disse, nós colocamos aqui, né, que nenhuma ovelha se perderá do imenso rebanho do Pai. Porque essas ovelhas, que muitas vezes, né, elas não, não seguem as leis da moral, da ética, da dignidade, elas vão se arrumando ao longo do tempo. Vão se arrumando. Então ninguém vai perder. Ou se você vê uma pessoa meio acelerado, né, meio tirânico ou tirânica, tenha certeza que um dia desses a vida chama a responsabilidade para ajudá-lo ou ajudá-la. Isso é fantástico. Isso a gente aprende aqui no Espiritismo com informações bem balizadas, né, que nos tranquiliza o entendimento. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Ó. A espiritualidade sabe como conduzir o processo. Assim, Alexandre, né, o grande instrutor, eu gosto muito, gente, desse instrutor Alexandre. Eu aprendo muita coisa com ele no livro Missionários da Luz, tá? Então, a espiritualidade sabe como conduzir o processo. Assim, Alexandre, o instrutor, comentou: não devemos e nem podemos forçar ninguém, e precisamos das boas disposições de Adelino para o trabalho a fazer. E, em seguida, passou a orientar Segismundo relativamente à conduta mental, aconselhando-o a preparar-se com todos os recursos ao seu alcance para o êxito na experiência própria. Observa aí que, né, mais uma vez, vamos repetir isso, que às vezes você está ouvindo este assunto pela primeira vez, né? Em todo renascimento, em todo desencarne, nós vimos o nosso estudo sobre desencarne, que tinha os mentores ajudando o espírito no desencarne. Agora, nós estamos falando do reencarne da mesma maneira, tem equipe espiritual para ajudar no reencarne. São técnicos, são conhecedores, eles entendem bem essa questão das aproximações, dos erros passados, como que você faz com que o ambiente fique mais saudável para receber aquele que vai chegar. Então, meu amigo, minha amiga, quando você desencarnar, você não vai ficar sem serviço. Tem muito serviço. Então, se prepare, né? Se prepare, se estruture, se organize, se ame, se fundamente, para que quando você chegar lá, você poder ser um desses trabalhadores do bem, que você vai aprender com eles, com os mentores, como faz a coisa. Você pensa bem, Jesus, né? Jesus é o espírito protetor aqui do mundo, conhece tudo do mundo. Ele, no passado dele, lá em outros universos, né? Ele teve que aprender isso. Porque agora, como diretor supremo, ele sabe como é que Deus fez tudo. Entendeu? Então, nossa, tem muita coisa para a gente fazer, para a gente aprender, do que ficar aí brigando, né, discutindo, colocando. Tem uma coisa que é muito chato falar isso, mas eu já ouvi, né? Eu vou colocar teus podres todo para fora. Meu Deus do céu, e você não tem? Pensa nisso, né? Nem sempre as aproximações do futuro filho com os futuros pais são tranquilas. O passado cobra e é preciso técnica e cuidados especiais. Segismundo, Raquel e Adelino
tiveram um passado conturbado e que agora deveria ser resolvido pelo amor. Olha, que é uma reencarnação, quanta coisa ela envolve. Tem um passado que a gente vai ter que trabalhar. Se é um passado, no caso deles, conturbado, teria que criar uma situação para que fosse resolvido, né? Alexandre sabia conduzir a palestra, né? E comunicava seu valioso otimismo a todos os companheiros. Comentava-se a dificuldade da reencarnação em vista dos conflitos vibratórios causados pela incompreensão das criaturas terrestres. O chefe da casa está agora interessado em cultivar as doces emoções daquele dia. Olha só, ele fala que as reencarnações têm dificuldades pelos conflitos vibratórios das pessoas atuais. Eu já vou botar você para pensar numa coisa. Pensa no aborto. Quanta coisa que se desmancha por um aborto desses provocados, né? Só porque a mãe não quer. Então, olha o trabalho que estava sendo feito de aproximação. Geralmente é um espírito que precisa reencarnar por aquela pessoa, e muitas vezes são espíritos que vão ajudá-la lá no futuro. E aí a gente tem essa ideia de aborto. Muito triste isso, né? Em seguida, passou a orientar Segismundo relativamente à conduta mental, aconselhando-o a preparar-se com todos os recursos ao seu alcance para o êxito na experiência própria. Outros amigos espirituais das personagens daquele drama entre as duas esferas também chegaram ao ninho doméstico, acentuando-se a alegria da camaradagem fraternal. Ou seja, a gente está todo mundo interligado. A física quântica diz que estamos todos entrelaçados, né? Estamos mesmo. E num momento como este, a turma toda chega para desejar boa sorte, né? Para ajudar. Enfim, é uma nova chance, sabe? E começa tão bonito, né? Começa com um bebezinho. Você vê que coisa interessante. O Segismundo vai reencarnar, né? Então, daqui a pouquinho, ele será acariciado pelo pai, pela mãe, e aquele passado dantesco deles, né? Vai ficando apagando, vai se apagando pela força do amor do presente. Está entendendo o que é uma reencarnação? Como é que se resolve um problema sério desse? Pode ser que no meio aí desses anos seguintes, né, que eles tenham lá, de vez em quando, alguns atritos entre eles, mas tudo será resolvido porque tem a questão da família, tem a questão do lar, tem a questão do aconchego, né, do conforto. Ô, meu irmão, minha irmã, você viveu isso na sua encarnação, eu também vivi. Nesses lares que nos receberam, vamos agradecê-los, né? Agora, meus amigos, falou Alexandre, façamos o nosso serviço de oração cooperadora. Precisamos conversar seriamente com Adelino relativamente à situação. Então, o orientador pediu a proteção divina para o casal em voz alta. Quer dizer, esses espíritos protetores estão ligados às proteções divinas, a Jesus, a Deus, né? Para que aquilo dê certo, né? Então, foi acompanhado por nós aquela oração em profundo silêncio. As vibrações do nosso pensamento em rogativa congregaram-se como parcela de luminosas substâncias a se reunirem num todo, derramando-se sobre o leito conjugal quais correntes sutis de forças magnéticas, revigorantes, regeneradoras. O casal está deitado. Vai ter a relação sexual agora. Então, a espiritualidade está ali preparando o ambiente, né? Aquilo que para nós é tão, muitas vezes, natural, né? O casal deitar e se relacionar sexualmente, mas em torno daquilo está toda uma ajuda da espiritualidade. Olha, correntes sutis de forças magnéticas revigorantes, regeneradoras. Para quê? Para não que os pensamentos ruins não perturbem na ação magnética da hereditariedade. Gente, isso é muito interessante, né? Nós temos que saber muito isso. Então, a gente vai ver que a orientação ao Segismundo, né, é dado, né, preparando para os recursos do seu alcance para o êxito da experiência própria. Outros amigos espirituais também
naquele drama, também chegaram para ajudar, no caso ali, essa reencarnação, né? Muito bem. Então, houve o relacionamento, tá bom? É claro que na hora do relacionamento, os espíritos saem. Aquilo é o casulo íntimo do casal. Então, naquele momento, o espírito superior está distanciado, né, e aguarda o transcurso dos eventos. Agora, espírito atrasado, desses bem ruinzinhos mesmo, bem levianos, bem maldosos, costumam ficar lá para aproveitar das energias. Então, cuidado nas suas ações, né? Você pode ter companhias assim, no seu momento mais íntimo, com seu esposo ou com a sua esposa. Cuidado. Isso aqui é uma lição muito grande. Depois que aconteceu o relacionamento, eles dormiram. Então, a esposa de Adelino desprendeu-se do vaso físico, abraçando a avó dela, que estava lá desencarnada também. Adelino não os via, Adelino, né? Não os via. Então, Alexandre diz, tá? Não se surpreenda, cada um de nós deve ter a possibilidade de ver somente aquilo que nos proporciona proveito legítimo. Tem gente que fala que quer ver espírito, né? Cuidado, porque às vezes você não vai ser proveitoso para você. Além do mais, não seria justo intensificar a percepção de nosso amigo para que nos acompanhe no trabalho dessa noite. Quem faz o que pode, recebe o salário da paz, né? Então, a Raquel, né, que estava ali, né, não via ainda aqueles espíritos e para quê? Não havia necessidade. Estavam trabalhando exatamente as funções do organismo físico para o processo reencarnatório de seres do mundo. E o Alexandre, ele fala uma coisa aqui que eu sempre guardei isso comigo, sabe? No longo da minha vida, dessas décadas estudando espiritismo, eu aprendi isso aqui que me marcou muito. Quem faz o que pode, recebe o salário da paz. Então, meu irmão, minha irmã, faça o que você puder, que a paz será sua companheira. Raquel vem fazendo o quanto lhe é possível para o êxito do desempenho das obrigações que a trouxeram ao mundo. Por isso mesmo, não deve ser divertida e nem perturbada. Ou seja, a Raquel estava fazendo o que ela podia. Então, ela era respeitada. Olha só, não é um espírito de luz. No entanto, extremamente respeitada. Você também será respeitado ou respeitada se você fizer aquilo que está programado para você e aquilo que você fizer bem. Floresça onde Deus te plantou, né? Para que você colha os aromas e os frutos desse plantio de Deus. Tá? Nesse momento, o esposo de Raquel, agora, Adelino, sai do corpo pesadamente. Não apresentava, tal qual a esposa, né, um halo radioso em derredor da personalidade, parecendo mover-se com extrema dificuldade, enquanto se olhava, vagueava no quarto, angustiado e espantadiço. Olha só, numa casa com toda a proteção espiritual, com uma criança em curso, um reencarne em curso, e ele estava desse jeito. Saiu do corpo totalmente pesado. Né? Quando a gente vai adormecer, o corpo que vai adormecer, não nós. E nós vamos fazer isso, vamos sair do corpo. Como eu saio do corpo? Pensa aí. Vai depender do dia que eu vivi. Né? Repare as singularidades da vida espiritual. Adeline e Raquel são espíritos associados de muitas existências em comum. Partilham o mesmo cálice de dores e alegrias terrestres. Na atualidade, seus corpos repousam um ao lado do outro no mesmo leito. Entretanto, cada um vive em plano mental diferente. É muito difícil estarem reunidos nos laços domésticos as almas da mesma esfera. Raquel, fora dos veículos da carne, pode ser a avózinha com quem se encontra ligada no mesmo ciclo de elevação. Pode ver a avózinha, né? Com quem se encontra ligado no mesmo ciclo de elevação. Adelino, porém, somente poderá ver Segismundo, com quem se encontra imantado pelas forças do ódio que ele deixou imprudentemente desenvolver-se de novo em seu coração. Então, você vê, Adelina, Raquel, ela encontra com a avó que está no nível superior, porque a Raquel está no nível superior. Adelino encontra com Segismundo,
que está no nível inferior. Isso é complicado, sabe, meu amigo, minha amiga? Nós temos que aprender muito isso, né? Essa questão de vibrações. Eu tento colocar nos nossos estudos muito sobre vibrações, sobre frequências, para que a gente cresça no entendimento delas. Então, Alexandre, aproximando-se de Adelino, com amorosa autoridade, estendeu-lhe as mãos, das quais saíam grandes chispas de luz. Contido pelos raios magnéticos, o esposo de Raquel pôs-se a tremer, sentindo-se que ele começava a ver alguma coisa além da figura do ex-inimigo. Aos poucos, em vista das vigorosas emissões magnéticas de Alexandre, ele pôde ver nosso venerável orientador, com quem passou a sintonizar diariamente e caiu de joelhos em convulsivo pranto. Gente, onde tem luz, não tem treva. Né? Então, Adelino estava em trevas. Ele viu Alexandre. Alexandre proporcionou a ele uma possibilidade de ser visto, né? E aí ele cai em pranto, porque ele viu a luz. Olha a potência da luz, né? O que é o valor da luz. Então, quando você estiver com a sua meio acabrunhado, né? Assim, meio estranho, faça uma prece. É a luz que você está precisando naquele momento. É assim que recebes os irmãos mais infelizes? É assim que te portas ante os desígnios supremos? Onde pusestes as noções de solidariedade humana? Por que fugir aos mais infortunados da sorte? É sempre muito fácil amar os amigos, admirar os bons, compreender os inteligentes, defender os familiares, entronizar as afeições, conservar os que nos estimam, louvar os justos e exaltar os heróis conhecidos. Mas se somos respeitáveis em semelhantes posições íntimas, é preciso reconhecer que elas traduzem o serviço realizado em nosso processo evolutivo. Então, se nós temos essas pessoas que a gente gosta muito, nós já realizamos com essas pessoas um processo maravilhoso, né? Que ele fala isso. Contempla o pobrezinho que te pede socorro. Observa-lhe o estado de humilhação e necessidade. Imagina-te na posição dele e reflete. Não te doeria a indiferença dos outros? Não te dilaceraria a alma a crueldade alheia? Então, ele está chamando Adelino aqui a responsabilidade, né? Então, Adelino vai dizer: ó, mensageiros dos céus, eu tenho medo, muito medo. Algo existe entre este homem de sombra e eu, compelindo-me a profunda aversão. Creio que ele deseja roubar minha vida, aniquilar minha felicidade doméstica, envenenar-me o coração para sempre. Porque no inconsciente dele estava marcado, né, que ele roubou a vida dele no passado. O inconsciente, então, solta aquela imagem, né, aquela informação, aquela frequência, e ele começa a capturar aquela frequência quando olha para aquele que fez mal. Isso acontece muito conosco. Né? Você olha para uma pessoa, você sente, às vezes, um receio. Você nunca viu a pessoa, mas seu inconsciente interage. Então, nessa hora, mais ainda, é que devemos dar, assim, fazer um pensamento positivo, elevar a nossa frequência, nossa vibração em direção a Deus, que é Pai meu e Pai daquele também, ou daquela, né? Não deves permitir a intromissão de forças negativas e destruidoras no campo íntimo da alma. É sempre possível transformar o mal em bem, quando há firme disposição da criatura no serviço de fidelidade ao Senhor. Olha os aconselhamentos que o Alexandre está passando para Adelino. Agora, Adelino vai aceitar? Será que você aceitaria um conselho? Né? Alguém chega para você e fala: oh, meu irmão, minha irmã, você não está agindo bem, né? Vê direitinho, porque às vezes são espíritos que Jesus coloca no nosso caminho para nos ensinar. A gente tem que ter humildade de ouvir. Muitas vezes a pessoa não tem essa humildade e continua no erro, né? Então ele vai dizer: este é o nosso amigo Segismundo, que necessita da tua cooperação no serviço redentor. Estende-lhe as mãos fraternas e atende em nome de Jesus. Adelino não hesitou. E, embora o grande esforço íntimo, visível à nossa percepção espiritual, apertou a destra do ex-adversário fundamente comovido. Então ele aceita agora a presença do Segismundo, né, seu futuro filho. Aqui está, né, o texto mesmo que a gente acabou de falar, né? Comovido com as explicações de Alexandre, Adelino aceita o pedido de perdão de Segismundo, seu algoz em vida pretérita, dissipando neste momento as pesadas nuvens de ódio que
enodava seu perispírito e escondia sua condição de espírito elevado e nobre. Aí tá. Então, Adelino recebe o Segismundo, que beija as mãos dele como pedindo perdão. Olha que coisa bonita, né, gente? Aqui nós temos o algoz e a vítima. A vítima perdoando o algoz. No livro Paulo Estevão, vou contar para vocês. No livro Paulo Estevão, Emmanuel conta que quando Paulo desencarnou, decepado, né, lá na Via Ápia de Roma, que ele vai a Jerusalém com Ananias, né, e já desencarnado. E chegando lá, ele vê Jesus, Abigail e Estevão. Então Jesus fala para ele assim: vem, Paulo, vem ser feliz no meu reino, pois é da vontade do Pai que as vítimas dos algozes se reencontrem para a suprema redenção de suas almas. Paulo estava defronte de Estevão, que tinha mandado matar. Então, veja que coisa interessante. Como que a espiritualidade vê isso? Ela vê no perdão a grande chance da redenção. Então, quando você perdoar alguém, é você que está recebendo essa redenção. Guarde isso com você, porque existem pessoas que acham tão difícil, né, perdoar, enquanto que é uma atitude extremamente favorável a quem perdoa, certo? Então, vamos continuando aqui. Ó. Aí, é, o ex-homicida inclinou-se respeitoso e beijou-lhe a mão. Um ato espontâneo de Segismundo conquistou Adelino, que o perdoou. Ou seja, lá no inconsciente, ele nem sabia o que tinha acontecido entre eles, não lembrava, né? Porque estava lá na outra encarnação. E aí ele sente essa vontade de perdoar. Você observa que as nuvens, né, vão se decepando dele aqui, ó, e vai ficando iluminado. Não é? Isso é o perdão, minha gente. O organismo perispiritual de Adelino parecia desfazer-se de pesadas nuvens, que se rompiam de alto a baixo, revelando-lhe as características luminosas e radiações suavíssimas aureolavam-lhe agora a personalidade, deixando perceber a sua condição elevada e nobre. Todos nós somos elevados e nobres, todos. Só que a gente não usa essa elevação e nem essa nobreza. Por isso que a gente sofre, né? Por isso que a gente tem problemas. Herculano disse a André Luiz: já observei o gráfico referente ao organismo físico que o nosso amigo receberá no futuro. Verificando de perto as imagens da moléstia do coração que ele sofrerá na idade madura, como consequência da falta cometida no passado. Segismundo experimentará grandes perturbações dos nervos cardíacos, mormente os nervos do tônus. Então, ele atirou, né, no Adelino, agora voltou para ele, né? Uma ação corresponde a uma reação em sentido contrário, igual intensidade. Então, agora ele vai reencarnar e o gráfico dele, né, do organismo físico, já diz que ele vai ter problemas cardíacos, porque ele atingiu o coração do outro, o músculo, né? E agora ele recebe de volta aquilo que ele fez, colhendo o que plantou. Cada homem, como cada espírito, é um mundo por si mesmo, e cada mente é como um céu. Do firmamento descem raios de sol e chuvas benéficas para a organização planetária. Mas também, no instante do atrito de elementos atmosféricos desse mesmo céu, procedem as faíscas destruidoras. Assim, a mente humana. Então, dela se originam as forças equilibrantes, restauradoras para os trilhões de células do organismo físico, mas, quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. Então, é preciso a gente trazer essa mente mais aliviada, né? Com pensamentos melhores, com atitudes melhores, porque a nossa mente vai capturar todas as nossas atitudes. Se forem boas, nossa, enobrece cada vez mais, a mente cada vez mais limpa, né? Agora, se forem más, vinganças, né? Ciúme, traição, sabe essas coisas aí que a gente ouve, né? Tiranias, né? Corrupção. Imagina você, a mente de um corrupto, como que está? É esses raios destruidores que está falando aí. Então, essas pessoas ficam nervosas, tensas, elas nunca são felizes, porque elas têm medo delas mesmas, né? Você deve estar satisfeito. É chegado o momento decisivo.
Todas as nossas expressões de reconhecimento a Deus são insignificantes diante da nova oportunidade recebida. Isso é o Alexandre falando para o Segismundo, né? Sim, estou grato. Não se esqueçam de mim. Tenho receio. Não asile o monstro do medo em seu coração. Falou com ele, né? A hora é de confiança e coragem. Ouça, Segismundo. Se você guarda alguma preocupação, divida conosco os seus pesares. Fale de tudo que constitui dificuldade em seu íntimo. Abra a sua alma, querido amigo. Lembre-se de que o instante da passagem definitiva de plano se aproxima. Torna-se indispensável manter o pensamento puro, lavado de todos os detritos. Então, Segismundo já ia para a reencarnação. Já ia ser entregue a Raquel, né? Já ia ficar aconchegado no útero da Raquel. Olha quanta coisa acontece nesse momento. De novo, eu falo para você: não aceite o aborto criminoso. Olha quanta coisa está acontecendo aí. Quanto projeto de perdão, né? E quanto projeto de evolução está sendo feito. Os espíritos começaram, então, o trabalho, espíritos construtores, são os que ajudam nessas encarnações. Começaram o trabalho de magnetização do corpo perispirísticos, no que eram amplamente secundados pelo esforço do abnegado orientador, que se mantinha dedicado e firme em todos os campos de serviço. Né? Segismundo parecia cada vez menos consciente, não nos fixava com a mesma lucidez e suas respostas às nossas perguntas afetuosas não se revelavam completas. Por fim, com grande assombro meu, verifiquei que a forma do nosso amigo assemelhava-se à de uma criança. E depositando Segismundo nos braços da entidade que fora na crosta terrestre a carinhosa mãe de Raquel, sentou: seja você, minha irmã, a portadora do sagrado depósito. Veja você que linda, né? Segismundo agora é uma criança, um feto. Né? E eles entregaram para a mãe da Raquel, para a avó da Raquel, para que a avó da Raquel passasse para a Raquel. Ou seja, afetos, né? Imagina o afeto da avó com a neta, o quanto aquilo ia ser providencial e útil a Segismundo e a Raquel, e a Adelina. Ah, gente, isso é lindo, não é? Muito bonito. Os espíritos superiores, né, iniciam o processo de magnetização do corpo, né, do perispiritual de Segismundo. Durante esse processo, à medida em que sua forma perispiritual é reduzida, ele ia perdendo a lucidez para ele ficar cada vez menos consciente. Está vendo? Aqui está grandão, vai diminuindo, diminuindo, vira criança. E eles estão fazendo o quê? Estão fazendo essa redução. Tem gente que fala assim, como é que um homem adulto pode renascer criança? Está aqui a explicação. É uma redução do perispírito é flexível, gente. Ele é plástico, ele é moldável. Então, uma ação magnética, olha a quantidade de luz que está aqui. Né? Olha a quantidade de espíritos fazendo esse trabalho. São espíritos técnicos nisso aí. Guarda essa imagem com você, que ela é muito interessante. Alexandre deposita Segismundo nos braços daquela que fora quando encarnada a avó materna de Raquel, para que ela seja portadora da entrega de Segismundo à sua neta. Olha que linda, a Raquel está aqui, aquilo que eu falei para vocês, os afetos. Né? Então, o afeto entre essa senhora e a Raquel era muito maior do que Alexandre e ela, do que qualquer um deles que estivesse aqui. Então, o que, que eles fazem? Eles passam para o grande afeto, para que o grande afeto entregue essa criança, né, que será o afeto da Raquel. Ou que já é o afeto, mas que agora vai aumentar mais o potencial deste afeto. É muito emocionante, né, gente? Naquela noite, após a união genésica de Adelina e Raquel, Alexandre analisa a corrida dos espermatozoides em direção ao óvulo após verificar as exposições cromossômicas dos milhões de espermatozoides, né? Então, a Alexandre, com seu potencial magnético, sintoniza aquele mais apto para fecundação. Então, tem a ajuda dos mentores até para escolher o espermatozoide que vai fecundar o óvulo. Olha que lindo. Após a prece de Adeline sobre os influxos de energia sublimes dos espíritos espirituais, então, aqui Raquel está recebendo o espírito Segimundo nos braços da sua avó materna. Olha que coisa linda, né? Vejamos o sexo como qualidade positiva e passiva. Agora, Alexandre falou.
emissora ou receptora da alma, chegados a esse entendimento, verificamos que toda manifestação sexual evolui com o ser. Essa união de qualidades, né, que ele fala sobre sexo em alto nível, ele chama de união de qualidades entre os astros, chama-se magnetismo planetário de atração entre as almas. Esse magnetismo entre os astros, fazendo a atração entre as almas, denomina-se amor. Entre os elementos químicos é conhecido por afinidade. É lamentável, continua o orientador, gravemente, que a maioria dos nossos irmãos encarnados na crosta tenha menosprezado as faculdades criativas do sexo, desviando-os para o vórtice de prazeres inferiores. É muito sério mesmo, essa coisa do sexo como só modo de prazer inferior. Não entra nisso, tá, meu irmão? Não entra. Você pode, não quer dizer que toda a sua relação sexual vai ser para o nascimento de um filho, mas evite que a sua relação sexual seja uma aventura. Pelo menos que você tenha um compartilhamento com aquela pessoa com a qual você está unindo sexualmente. E tenha respeito por aquilo. E tenha continuidade nas relações afetivas, não só sexuais, mas as relações afetivas como um todo. Porque então você estará usando, né, do seu potencial para melhorar-se. Não há criação sem fecundação. As formas físicas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. A obra do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios dos seres, é a manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Ele dá uma aula sobre sexo aqui mesmo, que a gente tem que refletir muito seriamente. Porque, na atualidade, as pessoas não entendem o que é sexo. Provavelmente, no passado, aí, havia muito respeito, né, pela ação do sexo. Hoje, não. Hoje é uma coisa muito jogada, sabe? Hoje a gente vê jovens dando opiniões sobre sexo, né, de uma maneira tão irrefletida, e adultos também, né? Então, minha gente, cuidado com isso. É uma potência. Essa potência que vai nos elevar à categoria de seres superiores um dia. Hoje nós precisamos um do outro para exercitar essa potência. No futuro não precisaremos mais. Então vamos respeitar aquele ou aquela que está nos ajudando a nos potencializarmos. Ok? E o ambiente familiar, né? Continuava cercado de afeição. Alexandre examina os mapas cromossômicos planejados de Adelino com assistência de espíritos construtores. Então, tem um mapa para o renascimento, não é de qualquer forma, né? Satisfeitos com o trabalho da noite, Herculano, Alexandre e André Luiz e Segismundo, né, deixam a casa de Adelino e Segismundo. Isso foi no início, quando eles estavam fazendo as aproximações, tá? Deixa para retornar na semana seguinte para iniciar o serviço da reencarnação. Então, aqui foi antes do processo da reencarnação. Eles estavam fazendo as aproximações, tá? Então, está Alexandre, né, Herculano, aqui está Segismundo e aqui está André Luiz. Observei interessado a extraordinária movimentação celular no desenvolvimento da estrutura do novo corpo em formação. E anotei o cuidado empregado pelos espíritos presentes para que o disco embrionário fosse esculturado com a exatidão devida. São André Luiz comentando como é que estava sendo feito ali a formação do futuro corpo do Segismundo. A engenharia orgânica reclama bases perfeitas. O corpo carnal é também um edifício delicado e complexo. Urge cuidar dos alicerces com serenidade e conhecimento. Ou seja, enquanto a mãe está engravidando, né, está se tornando uma futura mãe, os espíritos estão ajudando para que tudo corra da forma como foi programado, né? Temos grandes responsabilidades na missão construtiva do mecanismo fetal. Há que remover empecilhos e auxiliar os organismos unicelulares do embrião na intimidade do útero materno, para que a reencarnação, por vezes tão dificilmente projetada e elaborada, não venha a falhar de início
por falta de colaboração do nosso plano, onde são tomados os compromissos. Então, eles têm um compromisso muito grande, uma responsabilidade muito grande no momento de uma nova encarnação. E o que muitas vezes a pessoa faz aqui? Faz aqui, né? Aborta isso. Você vê o que ele fez? Ele se complicou mais ainda com as leis de Deus, né? Ele ou ela, claro. Se complicaram mais uma vez com as leis de Deus, que jogaram fora todo esse trabalho realizado pelos construtores. O aborto muito raramente se verifica obedecendo a causas de nossa esfera de ação. Em regra geral, origina-se do recuo inesperado dos pais terrestres, diante das sagradas obrigações assumidas ou aos excessos de leviandade e inconsciência criminosa das mães, menos preparadas na responsabilidade e na compreensão para este ministério divino. Está aí a informação do Alexandre para aquelas pessoas que ainda insistem nessa questão de aborto. Cuidado com, né, com essas falácias que a gente ouve por aí. Essas pessoas não sabem nada, 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 nada do mundo espiritual. Quando não procederam de semelhante modo no presente, sequiosos de satisfação egoística, agiram assim no passado, determinando sérias anomalias na organização psíquica que lhes é peculiar. Então, tem pessoas que renascem com grandes problemas, né? Principalmente no campo da reprodução, né? Enganaram lá no passado. Aí vem, né, a resposta. Neste último caso, experimentam dolorosos períodos de solidão e sede afetiva, até que refaçam dignamente o patrimônio de veneração que todos nós devemos às leis de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, aí que está. É uma lógica isso, né? Isso é justo e lógico. Se a pessoa não aceitar essa lógica, essa justiça, ele está muito longe de entender outros processos da espiritualidade. Então, Raquel aceitou a tarefa maternal, fê-lo com decisão e obediência construtiva. Ela recebeu Segismundo em seu organismo perispiritual e, mobilizando os poderes naturais da sua mente, situou-lhe o molde vivo na esfera uterina, com a mesma espontaneidade de outros processos orgânicos, superintendidos pela atividade mecânica subconsciente, cujo automatismo traduz a conquista de experiências multimilenares da alma encarnada. Ou seja, ela pega a criança, coloca no útero, e aí tem um mecanismo, né, que vai acontecendo, porque já está arquivado nela, porque ela já foi mãe em outras encarnações. Então, já conhece o processo. Um consciente, então, libera as informações, né, para que aquele corpo continue. Olha que coisa séria. Para os círculos da mulher, é tão fácil a ambientação das forças criativas, como é natural para o homem a manutenção da atitude patriarcal e protetora, enquanto perdura a existência dos laços paternais. Vejam vocês, né? Então, nós estamos acostumados a ser pais e mães de muito tempo. Lá na ameba, por exemplo, né, que essa reprodução ela não é sexuada, certo? Então, começa o processo ali, até chegar ao processo da reprodução sexuada e vai cada vez mais ampliando o processo, a gente vai traz isso tudo arquivado. Então, quando a criança é depositada no útero materno, o processo que está arquivado, ou seja, o mecanismo da criação daquele feto, né, já está lá. O perispírito é um molde e a mãe oferece o mecanismo da maternidade para ele. E, claro, o pai participa disso com as suas frequências, com as suas vibrações. No livro, nos domínios da mediunidade, se não me engano, é, ou no mundo maior, não lembro agora, o André Luiz fala sobre a presença, a participação dos pais no processo também da gravidez. Se o elemento masculino da fecundação está repleto de força positiva, o óvulo feminino está cheio de força receptiva. E se esse óvulo está imantado de energias desequilibrantes, naturalmente exercerá especial atração sobre o alimento que se aproxima da sua natureza intrínseca. Em vista disso, meu amigo, a célula masculina que atinge o óvulo, em primeiro lugar para fecundá-lo, não é mais apta em sentido de superioridade, mas em sentido de sintonia magnética. Então, há uma sintonia, né, entre os gametas lá e a maravilha acontece, né?
nem é milagre. Quem fala milagre da vida não é a maravilha da vida, não é isso? Esta é a lei pela qual os geneticistas do globo são muitas vezes surpreendidos em suas observações em face das mudanças inesperadas na estrutura de vários tipos dentro das mesmas espécies. Com o transcurso dos dias, formava-se um novo corpo de Segismundo, célula a célula, dentro de um plano simples e inteligente. Prosseguindo nas observações metódicas, verifiquei que o folheto blastodérmico inferior, obedecendo às disposições do molde vivo, enrolava-se apresentando os primórdios do tubo intestinal, ao passo e que o folheto superior tomava o mesmo impulso de enrolamento, formando os tubos epidérmico e nervoso. Então, o André está falando aqui sobre a formação dos órgãos internos, né? Dentro de um processo mecânico, né? Porque já tinha um molde perispiritual e já tinha a dinâmica da gravidez, né? Embutido no inconsciente da mãe e com a presença do pai com as suas frequências positivas. Aí está, né, o crescimento do feto, né? O tubo intestinal, em certas regiões, começou a dilatar-se, dando origem ao estômago. Olha que lindo. E as alças de várias espécies, revelando-se em seguida determinados movimentos de invaginação externa e externamente, organizavam aos poucos as estrias inferiores e superiores, constituídas de pregas, vilosidades e glândulas. É claro que André Luiz falou aí uma terminologia de médico. Se você quiser, por favor, né? Você para aí o vídeo e depois você pesquisa tudo isso. Mas é interessante saber também, né? Não seria possível descrever as minúcias de carinhos na construção da nova morada carnal de Segismundo. Trabalhavam com zelo inexcedível, desenvolvendo um vasto sistema de garantia das organizações celulares. Por vezes, nos pródromos da formação dos órgãos mais importantes, detinham-se em oração, suplicando as bênçãos de Jesus para a tarefa iniciada, e observei que sempre que isso acontecia, brilhantes luzes procedentes do alto derramavam-se através da câmara, incentivando-lhes a ação. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, mais uma vez, não estimule aborto, não estimule esse aborto provocado, criminoso. Nossa, você viu, os mentores estão lá na casa da mulher que está grávida, orando para que a forma seja completada, para que o corpo físico seja criado. Ah, meu irmão, minha irmã, cuidado, sabe? Seja você ministro, ministra, juiz, seja o que se for, presta atenção. Não faça um desastre desse, porque você terá que pagar seriamente por esse desastre que você cometer. Guarde isso com você. Os espíritos superiores orando, pedindo a Jesus proteção para que aquele corpo cresça em harmonia, e o outro vai lá e destrói com uma pinça, porque você orientou para fazer isso. Não, não faça isso, não. Em breve chegará o nosso livro Reencontro, que nesse livro nós estamos contando a história de Elaine, uma menina que ficou grávida, né, na adolescência, e que queria de todo jeito abortar. Nós vamos contar a história da Elaine. Em breve esse livro estará com vocês. Reencontro. Vamos continuar. E o trabalho, né, assumia característica de verdadeira revelação divina. Para fixá-lo em particularidade, se ele precisa esquecer a finalidade doutrinária de nossas singelas observações, resvalando para o campo da técnica propriamente dita, esforço descritivo, esse que tem sido objeto de longas considerações dos tratadistas do assunto, que devem servir ao investigador de puras informações de ordem material nos setores da inteligência. Agora, para você que é médico, você que é obstetra, ginecologista, né? Olha quanta informação para você, amigo, amiga. Você que é enfermeiro, enfermeira, né? Médico, médico, olha quanta informação para você. Na hora que você estiver lá na sala de parto, né? Ou então acompanhando, né, o processo da parturiente durante os 9 meses, olha quanta coisa.
Quanta informação saudável, né? Então, os mentores oram pedindo a proteção. E você? Quando você atendeu uma parturiente no seu consultório, né? Ore também por aquele espírito que está retornando, né? Prosseguir a célere formação de vários departamentos cerebrais, a preparação das glândulas sudoríparas e sebáceas, os órgãos autônomos, os vasos sanguíneos, os músculos e os ossos. E aqui tem, né, a linha do tempo da reencarnação, né? Arquitetura do futuro corpo, né? Pegando os genes, né? Semanas antes da concepção, né? A aproximação do espírito, né? Dias antes que está se reduzindo, aqui a concepção, né? O espermatozoide com óvulo, né? Os primeiros dias da gestação, né? 9 meses depois, né? A criança está pronta, e 7 anos após o nascimento, a criança terminou o processo da reencarnação, agora ele vai viver a sua encarnação. Lindo, 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 né? Aí está. Só um deleite para você, que é mãe, pretende ser mãe ou pai. Reparei que muitos amigos desencarnados ali presentes compunham tônicos e bálsamos reconfortadores com as emanações de plantas, das plantas e das flores, derramando sobre Raquel e o filhinho, fortificando-os para a luta. Era belo comprovar-lhes o carinho fraternal naquelas demonstrações de devotamento e ternura. Então, eles traziam, gente, emanações de plantas e flores. É muito lindo tudo isso. Meu Deus. Aprendi extasiado mais uma lição na esfera espiritual. Isso é André Luiz falando. Como as aves viajoras que sabem buscar longe a penugem suave para o ninho e o precioso alimento para os filhotinhos recém-natos, a alma das mães devotadas e carinhosas sabe atravessar grandes distâncias à procura de elementos cariciosos para a maçã, né, do ninho de carne em que um filhinho bem amado deve renascer. Né, Luiz é um poeta, né, gente? Rara a noite em que não vinham espíritos agradecidos ao Segismundo velar pela harmonia da sua nova reencarnação, prestando à casa, aos pais e a eles os mais variados auxílios. Eu quero dizer para você que ele era assassino na outra encarnação. Presta atenção, gente, ele foi assassino na outra encarnação e merece toda essa ajuda. Isso é amor, meu amigo. Quando você ouvir falar de amor fraternal, pensa nisso. Terminado o período de minhas observações fundamentais, também eu não voltei ao lar de Adelino com a mesma assiduidade, não obstante continuar interessado no trabalho do processo. Somente regressava à Câmara da Reencarnação de tempos em tempos, compelido por outro gênero de serviço junto a Alexandre, né? Então, aqui, vamos repetir, né? Adormecidos, Raquel e Adelino abandonam seus corpos, né? Naquele momento que vai ter a fecundação. Adelino apavora-se ao ver Segismundo, mas depois Alexandre, lembra que a gente falou sobre isso? Alexandre o concita ao perdão, ele vê a luz, né, cai prostrado, né? Aqui, de novo, o Segismundo pedindo perdão a Adelino, tá? Aqui, a, quando tinha um monte de gente, de espíritos amigos, quando o Alexandre vai entregar o Segismundo para a avó passar para Raquel. Olha que lindo, né? Aqui os momentos decisivos do Segismundo, ele vai ser reduzido para o pé espiritual dele agora, lembra que é aquela sequência, né? Aqui estão em orações, né? Todo mundo em preces, porque vai acontecer o processo. Aqui já é, né? É, o nascimento, né? Do Segismundo. Raquel o abraça, né? Adelino está aqui perto, os pais, né? É uma sagrada família, né, gente? A reencarnação é o mais valioso instituto iluminativo, acentuando que, na realidade, todas as lutas terrestres objetivam redimir o espírito e inflamá-lo a virtudes celestiais. Irmão Jacó, no livro Voltei, psicografado por Chico Xavier. Vamos repetir? A reencarnação é o mais valioso instituto iluminativo, acentuando que, na realidade, todas as lutas terrestres objetivam redimir o espírito e inflamá-lo a virtudes celestiais. E agora,
Eu quero perguntar para você que ainda duvida da reencarnação. Você ainda duvida? Depois de ver tudo isso, eu agradeço muito ao André Luiz, ao Chico Xavier, pelo trabalho que eles fizeram, de esclarecimentos, né? A gente não vê isso em lugar nenhum, só no Espiritismo. Então, nós somos muito agraciados, né? Muito favorecidos por essa doutrina abençoada. Então, você que é mãe, né? Que passou por esse processo, você que será mãe, observa quanta coisa linda vai acontecer na sua casa, no seu lar, quando você receber um filho, uma filha. Deus te abençoe, tá? E você que ainda aceita o aborto delituoso, sei lá, faz uma prece. Peça ao seu mentor que te explique o que você deve dizer das tribunas, nas leis, sabe? Nos seus momentos, né? De uma entrevista em televisão, rádio, jornal. Cuidado com o que você vai dizer, porque a vida é a coisa mais linda e necessária, sabendo-se que você, que não concorda, que acha que deve ter aborto, um dia não foi abortado. Muita paz. Muito obrigado pela sua presença. Até o nosso próximo Estudos, Lições Espíritas, e que a gente possa ir crescendo sempre nesses entendimentos. Fique com Jesus. Até o outro estudo.